Senhor. É real a tua presença nesta casa. Fala, Senhor, aos nossos corações sobre a instrumentalidade do teu servo. Usa-o mais uma vez com poder e autoridade. Que os nossos corações estejam receptivos, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, e por fé te agradecemos no nome de Jesus. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração, crianças que cantavam os tristes também ora em Sião. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está não ter nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão me encontrar. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Abramos a Bíblia no Salmo 139. Eu não uso fundo musical. Eu quero que os irmãos estejam voltados só para a palavra. Eu peço em nome de Jesus que não acessemos as redes sociais, exceto os irmãos que trabalham na divulgação, na mídia. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, a igreja por nos receber, o pastor Andrade. Eu ouvia falar do pastor Andrade, mas como Jesus disse assim: ai de vós quando disserem coisas boas de vocês. Lucas 6:26. Porque assim fizeram os vossos pais aos falsos profetas. Diziam coisas boas. Agora, quando perseguirem e falarem algo negativo, aí está tudo bem, está certo. A mamãe ensinou que professor ruim é que é o bom. Quando o aluno diz que o professor não é bom, quem não presta é ele. E eu apliquei isso a todas as demais áreas da minha vida. Quando dizem que um pastor é ruim, eu fico imaginando quem não presta é o crente. Porque já disseram tanta coisa também de mim, e eu venho me esforçando para fazer o que Deus quer que eu faça. Dizendo isso, eu sou grato pelo convite. Há poucos dias eu estive aqui em uma congregação em Teresina, e alguém disse assim: nós lhe escolhemos porque ouvimos dizer que você fala da Bíblia. E eu disse: glória a Deus. E eles, no mesmo instante, disseram: mas tem lugares aqui que você não pode ir pelo mesmo motivo.
E eu fiquei triste, mas continuei glorificando a Deus. Nós vivemos tempos difíceis, igreja, onde as pessoas convidam alguém por causa de acessos nas redes sociais, pela quantidade de seguidores que tem. E não importa se são prostitutos, se prostituem o evangelho e o próprio corpo ou não. As pessoas estão preocupadas se é alguém que está na mídia. E eu me impressiono a cada convite que recebo, e graças a Deus, recebo diariamente. Mas eu fico impressionado com isso. E às vezes eu penso que dentro de pouco tempo, ou não pregarei mais, ou pregarei tanto quanto estamos pregando nesses dias. Porque o mês de setembro, outubro, novembro, eu cochilei, e todos os finais de semana nós temos saído da igreja, o que dói na minha alma. Porque eu já estou ansioso pelo culto de doutrina, que será segunda. Segunda e quarta estaremos lá. Mas no próximo final de semana, fora novamente. Eu sempre saio um final de semana sim, e o outro não. Mas esses 3 meses, eu me descontrolei. E eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Salmo 139, os versículos 13 a 16. Eu não quero cansá-los, mas eu me demorarei um pouco. Não serei tão rápido quanto ontem. O versículo de número 13 a 16 está escrito: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Todos, o versículo 14, já. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Todos nós, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Qual é o tema da nossa festividade? 1, 2, 3, já. Eu sou de Deus. Baseado nessa temática e nesse texto que lemos ontem, nós ficamos no versículo 13. Hoje já vamos para o versículo de número 16. 14 e 15 para outro momento. Está escrito: Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Não estava formado, mas Deus já via. Aqui foi mostrado em uma programação alguns profissionais. E, por exemplo, o engenheiro, arquiteto, geralmente quando ele faz um projeto, ele já está vendo aquilo que foi desenhado. Na mente dele, não é apenas um projeto, já é algo executado. Por favor, todos olhem para cá. Encosta assim na cadeira. Isso. Encosta na cadeira. Fica olhando para cá. Alguém diz assim: só perdeu quem não veio. Meu maior medo é de quem veio perder. Porque quem não veio não tem como perder, porque não veio. Agora, se nós estivermos aqui, estivermos conversando, a nossa atenção fica dispersa. Olhando para isso na Bíblia Sagrada, quem faz um projeto já está vislumbrando quando está pronto. E nós ouvimos que o projeto de Deus para a nossa vida está estabelecido quando nos criou. E aqui ainda diz mais no versículo 16: E no teu livro todas estas coisas foram escritas.
Eu fico imaginando que o desejo de Deus é que nós parássemos um pouco e disséssemos assim: Senhor, o que foi que o Senhor escreveu no teu livro acerca de mim? Eu estou aqui, cumpre. O que não é costume de fazermos. A gente toma uma iniciativa, dá algumas cabeçadas, quando tudo está de ponta cabeça, diz: ai, Senhor, me socorre. E às vezes nós já teremos prejuízos, que durarão as suas consequências por um espaço de tempo curto. Outros prejuízos que durarão médio prazo. Outros que durarão longo prazo. Mas terão prejuízos que nos perseguirão até que morramos. Porque nem sempre nós temos a cautela de dizer: eu sou de Deus. E se eu sou de Deus, disse Paulo, eu não vivo mais. É Cristo quem vive em mim. E até a vida que eu estou vivendo na carne, ela também está no Filho de Deus, o nosso Senhor. O mundo, estou crucificado para ele. A minha carne. Eu crucificado não vai aonde quer, a sua mão está presa, os pés também. Ele não tem nem como olhar para trás, porque a cruz não deixa. O seu olhar está para frente. Ele não vive mais na terra. Quem está crucificado está suspenso. O pensamento, a situação, é tudo privilegiado. Os seus pés não estão firmados na terra. O texto sagrado nos diz assim ainda: as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E o Senhor estava vendo absolutamente tudo. Eu disse ontem que se nós estamos dizendo, sou de Deus, então o Deus é Deus de tudo nosso ou não é Deus nosso. O Deus domina-nos completamente ou ele não tem acordo conosco, porque Deus não departamentaliza a sua igreja. E eu parabenizo essa igreja e a liderança da igreja e da mocidade, porque fizeram algo incrível. Ontem e hoje, vários campos se reuniram aqui, ou pelo menos representatividades dele. O que era comum aqui quando criança e adolescente. Não havia essa divisão. E todos nós conhecíamos todo mundo, claro. A igreja era menor. Mas os do norte ao sul, do leste ao oeste, todos nós nos conhecíamos, nos relacionávamos, e ainda havia um culto geral, templo central, onde começamos a dar uma saudação aqui ou ali, e de repente uma proporção muito grande tomou, de tal forma que hoje nós não moramos mais entre os irmãos. Mas foi ali onde tudo começou. O que hoje cada campo está fechado, ninguém entra e ninguém sai, e também ninguém conhece ninguém. E se fosse assim naquele tempo, quem sabe eu estava só até hoje, ou não tinha encontrado uma esposa tão linda como aquela, que eu encontrei ela aqui, porque não tinha essas barreiras. Mas quando eu olho para esta palavra, nós dissemos ontem que Deus quer ser o Deus da nossa mente, Deus quer ser o Deus dos nossos olhos, Deus quer ser o Deus dos nossos ouvidos. A nossa mente precisa ser dominada por Deus, os nossos olhos também, e os nossos ouvidos. E por que não dizer também as nossas mãos? Mateus 5,16 diz que as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas práticas glorifiquem ao Pai que está no céu. E as pessoas vejam as obras das nossas mãos.
Mas tudo que Deus nos dá, nós poderemos utilizar para Ele ou não. O que pode ser um prejuízo gigantesco. O apóstolo Paulo, por várias vezes, fala sobre o assunto, mas especificamente em 1 Coríntios 6, 18 e 19, ele diz o seguinte: que quem se une à prostituta, a uma vida de prostituição, torna-se um com ela, mas quem se une ao Senhor, um com Ele. E a Bíblia diz que o nosso corpo não somente é de Deus, como também é templo, morada do Espírito Santo de Deus, e Ele habita dentro de cada um de nós. Cada crente aqui é uma habitação, é um templo do Deus vivente e do seu Espírito. Nós nos movemos e Ele se move em cada um de nós. Ele habita dentro de nós. 1 Coríntios 6,20, ele diz assim: agora tem o seguinte: foste comprado por bom preço. Então, já foi pago o preço por nós. Nós não mandamos em nós mesmos. Evangelho de João 3,8, aquele que é nascido do Espírito é desta forma, semelhante ao vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Mas tudo na nossa vida pode fazer o que é bom, pode fazer o que é ruim. E quando se fala das mãos, lembram as nossas práticas, o que fazemos ou deixamos de fazer. E a pergunta é: para que nós temos utilizado as nossas mãos? Porque às vezes a gente se reúne num congresso como esse, e a gente fala sobre muita coisa boa, mas de repente a gente se reúne em um retiro, até entre nós. E lá tem tudo que nós passamos o ano todo pregando contra. E que muitos fora daqui vivem a vida toda praticando lá fora. E no entanto, sou de Deus. Se o meu corpo é de Deus, eu devo ter cuidado como eu o conduzo, como eu trabalho com ele, o que eu faço com ele. E por que eu falo isso em um congresso de juventude? O pecado está só na juventude? Claro que não. Porque tudo que a juventude pode fazer antes do casamento, o casado que não faz de acordo com a Bíblia depois do casamento, comete o mesmo pecado. Mas eu tenho contemplado muita gente doente. Quanta gente hoje viciada em pornografia, em masturbação, deixando o relacionamento conjugal afetado e prejudicado por coisas que foram desenvolvidas na juventude. E quem é pastor de verdade no tempo em que vivemos sofre bastante. Eu estava pregando em uma localidade em Teresina. Deus mostrou-me um casal da nossa igreja, onde congregamos e falamos isso pelo menos toda quarta-feira, porque há 12 anos Deus pôs no meu coração falar pelo menos uma vez sobre família a cada mês. Mas eu auxilio um pastor e ele é um pouco mais exagerado do que eu. Aí ele disse: não, vamos logo fazer o culto da família toda semana. Então toda quarta-feira nós estamos ministrando para a família e o templo fica abarrotado de gente. Detalhe: a maior parte das pessoas são pessoas não crentes. Eles abraçam-nos e choram e dizem: eu ainda não me entreguei a Cristo, mas essa palavra é verdade, porque já mudou a minha vida, já mudou o meu relacionamento, e eu estou chamando os crentes para vir para a igreja. Eu fico morto de vergonha. Porque de repente alguém não crente chega para um crente e diz: rapaz, não te vi lá, vai lá, lá está sendo uma bênção. Mas nós parece-nos que estamos fartos deste pão. E é isso que tem prejudicado muitas vidas.
E eu falo disso no púlpito e alguém olha para mim e diz, meu Deus, falando disso no púlpito. Agora imagina, o pai não fala em casa, a mãe não fala em casa, na escola o professor e a professora sem temor a Deus, sem conhecimento bíblico, diz não faz, tem que fazer mesmo, porque se não fazer, sobe para a cabeça e fica doido. Nunca vi ninguém doido por causa disso, não. Liga a televisão, é a mesma história que está dizendo. E o jovem me diz, é pecado ou não é? Bem, nós dissemos ontem que Jesus ensinou em Mateus 5, 27 e 28. Se houver no coração um mau pensamento, já tem pecado. E alguém que usa as mãos para dar prazer ao corpo, momentaneamente, logo em seguida, sentimento de depressão, decepção, tristeza, ansiedade, acusação, vai tomando de conta das pessoas. Eu tenho encontrado tanto jovem com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E já tem alguém chamando de toque religioso. Alguém que não tem mais controle da mente, exatamente por causa das práticas que foram já de algum tempo. Mulheres que choram no gabinete pastoral porque o marido parece não saciar-se só com o corpo da esposa em um relacionamento íntimo. E se alguém casou, está prejudicado, agora é nós cuidarmos dos doentes, mas abrir os olhos da juventude, para que tenham muito cuidado quanto a isso. Porque ninguém sabe mais quem é quem. E o meu compromisso em uma festa como essa não é se eu vou voltar, se você vai gostar ou não. Meu compromisso não é quantos vão chorar, gritar ou pular, nada disso. O meu compromisso é se você vai entender a palavra e você vai sair daqui dizendo, meu Deus, esse negócio de ser de Deus é mais sério do que o que eu pensei. Mas se nós sairmos com esse pensamento, o Senhor encontrará lugar em nós. E aquilo que foi profetizado aqui na programação, nós vamos ter médico, vamos ter doutor, advogado, vamos, mas vão ser crentes em nome de Jesus, e onde estiverem serão bênçãos. Porque há coisas que as técnicas não resolverão. Há coisas que o psicólogo não resolverá. Há coisas que a resposta está no Evangelho. E se a gente não compreender isso, a gente será péssimos profissionais. Mas se Deus descer sobre nós com discernimento, lá no consultório, lá no seu gabinete, lá onde você estiver exercendo a sua profissão, Deus poderá te falar até antes de sair de casa o que você vai enfrentar lá. E quando você chegar lá, o Senhor já está na tua frente e tu será uma porta de escape para muitos. E o que eu vou fazer com essas tensões? Deuteronômio 23:10 diz assim, revista corrigida, acidente de noite. Revista atualizada, poluição noturna. Deus deu ao nosso corpo dispositivos naturais, sem nenhum estímulo, que se nós decidirmos orar, ler a Bíblia, consagrar a nossa vida a Deus através do jejum e sermos vigilantes, o nosso corpo naturalmente em momentos de sono e até sonho poderão expelir esses hormônios e nós sentirmos-nos realizados, o nome do Senhor ser glorificado sem que nós estimulemos o nosso corpo a tal. Porque se usar as mãos, teremos prejuízos amanhã enormes.
Quando aqui pregando, Deus me mostrou um casal que casaria na nossa igreja e que eles não estavam bem, e Deus disse: não imponha suas mãos sobre eles. O casal nos procurou e disse: não posso. Aí a família zanga, ele zanga, ela zanga, a igreja todinha diz: isso não é pastor de gente, não, isso é pastor. E a gente não pode dizer nada, porque ministério é mais forte do que a morte. Um homem que é chamado por Deus, de verdade, não estou falando de um monte de palhaço que hoje entra no ministério e cai de paraquedas. Estou falando quem Deus chama, vocaciona e dá um sangue borbulhando nas veias por aquilo que é correto, segundo a palavra. Estou falando quem arde na alma o desejo de ver um povo santo, uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha, que vai apresentar a um noivo. O nome dele é Jesus. É disso que eu falo. Estou falando de um comprometimento com o eterno. Dias depois o casal entra, chora. Ele diz: pastor, nós estávamos errados. Sei. Por isso que eu não estendi as mãos. O que o senhor vai fazer? Vamos corrigir, tratar e resolver o problema. Mas alguém recebe ligação de longe, vem, faz casamento, impõe. Não sei se abençoa, se amaldiçoa ou se é amaldiçoado. Porque Deus me livre de fazer tal coisa. Alguém por consideração nos convida. Primeira ligação: pastor, você está sabendo? O senhor permite? Já falaram com o senhor? Está tudo legal? Então eu vou. Caso contrário, não. Outros querem casar na igreja. Ah, mas que era o meu sonho. Era o seu sonho. Mas você e os seus filhos agiram errado. Aí transfere pastor de igreja. Tira de um lado, joga para outro como se fosse bola de basquete. Tem gente brincando com coisa séria. E está pegando em fio descascado. Há um Deus nos céus, em que a sua palavra diz, em João 12, 25, 26, que quem honra a palavra de Deus, por Deus será honrado. Não existe nenhum homem, nem uma mulher que se entrega a Deus fielmente para ficar lançado ao ermo. Há um Deus no céu que chama, vocaciona e cuida. A melhor coisa da vida é obedecer a Deus. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é bom. O texto diz e nos leva à compreensão que as minhas mãos são de Deus. A revista da EBD da Juventude agora está falando sobre sabedoria. Livros de Eclesiastes e Provérbios, juntos. É disto que precisamos: sabedoria, prudência, conhecimento, entendimento. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, em que estamos utilizando as nossas mãos. E se anteriormente essa prática de masturbação era apenas homens, ou pelo menos se pensava assim, mulheres também numa prática horrível, ao ponto de encaliçarem a parte mais fina e mais íntima, prazerosa da mulher, que encontra dificuldades também no casamento. E para tratar isso não é fácil. Alguém pensa que uma oração vai resolver, uma conversa vai resolver? Não, há um processo. E às vezes a gente chegar numa festa como essa, dizer o que o povo quer ouvir e falar tudo, todo mundo é de Deus, todo mundo está no projeto de Deus. Não é assim. Tem gente que não está.
Mas a palavra mostra o caminho do retorno. Aí a decisão é conosco. Se nós quisermos voltar, Deus tem o melhor para nós e nos abençoará de uma forma extraordinária. Deus precisa ser o Deus do nosso coração. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Dele procede as saídas da vida. Mas alguém só guarda o coração e o corpo enquanto não passa por uma academia. Nada contra. 1 Timóteo 4,8. Paulo disse: o exercício corporal serve, é para pouca coisa. Dá uma qualidade de vida melhor. Pode dar uma resistência até razoável. Agora só que ele diz, agora a vida piedosa serve para esta vida e ainda serve para a vida futura que está chegando já já. Aí eu começo a falar isso, alguém já disse assim, já vem falar de uso e costume. Eu estou falando de um coração dominado por Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher que tem o coração completamente dominado por Deus viverá para agradar a Satanás se ele ou ela for de Deus verdadeiramente. Porque eu compreendo que há homens profanos na igreja e às vezes até no púlpito, porque encontramos e vemos pessoas abusadas, até por quem se diz ministro. Porque do porteiro ao púlpito não tem nenhum super-homem, nem mulher maravilha. Todos nós fomos feitos do pó da terra. Ou nós lemos a Bíblia, oramos e jejuamos quando possível, e vigiamos bastante, ou nós vamos para o barro novamente. Isso é regra básica. Ou o Espírito reina, a nossa alma serve e o nosso corpo é escravo, ou a gente perde nessa batalha. Aí hoje é 24 horas jogando em celular. 3, 4 horas dentro do banheiro, o celular está lá também. A mãe chega na cara de pau para a gente e diz assim, pastor, vai lá em casa visitar o meu filho. O que seu filho tem? Pastor, não sei. Mas depois que ele ganhou um celular, 5 horas da manhã, eu olho por debaixo da porta, a luzinha está acesa. Aí ele quer dormir o dia todo. Não, pô, o problema não está no filho, o problema está na mãe e no pai que não presta. Vai cortar tudo? Não. A gente vive num mundo que não tem como. Mas tem como regrar, tem limite. 22 horas, celular está aqui. Traga para o balcão. Deixa ele aí. Amanhã você pega. Tem estudo, tem trabalho para fazer, tem uma série de coisas. A gente não é louco. Não tem como a gente viver alienado. Agora a gente tem que saber quem tem capacidade para tal. Porque tem gente perdendo muito. Não lê Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus. Aí diz assim, pastor, eu pequei. E por quê, pastor? Eu estava fraco. E pecado é vitamina? Ezequiel 7,13 diz que pecado não fortalece a nossa alma. Está fraco? Culto de doutrina. Está fraco? Escola bíblica dominical. Está fraco? Círculo de oração. Não é só para velha, como dizem alguns. É para crente que quer viver com os pés na terra e a mente no céu, preservando-se para o dia do arrebatamento. É assim. Como é que eu vou conviver com isso? Lamentações 3:27. É bom para o jovem suportar o jugo da mocidade. Ah, mas é por causa de ABC. Não,
Lamentações 3:39. De que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Tiago 1:13-14. Deus não tenta ninguém. Ninguém que ao ser tentado diga, Deus me tentou. Não faça isso. Cada indivíduo é tentado pela sua própria concupiscência. O que é isso? O desejo desenfreado de fazer o que desagrada a Deus no ser humano. Está impregnado em nós. 5:17 de Gálatas. É uma luta travada. O espiritual em nós, lutando pelas coisas divinas. O carnal em nós, lutando pelas coisas da terra. Qual vencerá? Aí algumas pessoas com situações privilegiadas vão possuindo as jovens da igreja, e uma aqui, uma ali. Verdadeiramente, quando nós pregamos essas verdades, alguém diz assim, eu fui abusado e não sabia, eu passei por uma situação de abuso e não entendia sobre isso. E às vezes estão todos em posições que até destaque para muitos, e eles estão preocupados em reputação e não estão preocupados com o caráter, com a santidade e a santificação. Porque o que importa é a posição e o título. Mas se o arrebatamento for hoje, se for agora, é isso que nós temos que pensar. Se a gente sair de uma festa como essa, e no próximo final de semana houver um evangelismo, e nós não estivermos aqui apóstolos, onde é que nós somos de Deus? Nada, rapaz. Se nós de fato, de verdade somos de Deus, a próxima convocação vai ter evangelismo. Onde é? Pode ser no bairro mais simples, pode ser na vila mais perigosa. Se eu sou de Deus, eu acredito que o Espírito de Deus está em mim. Eu vou me levantar e vou pregar o Evangelho, e as pessoas vão ouvir e vão respeitar, sabendo que Deus é Deus na minha vida, e que eu sou de Deus, e que tenho alguma coisa para levar a eles. Essa é a proposta. Quando nós olhamos para esse texto, meu coração tem que ser de Deus. Filipenses 2:5 diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele tomou a forma de homem, servo, veio aqui, viveu semelhante a nós, morreu, morte de cruz, ressuscitou. Deus deu a ele um nome que é maior do que os nomes que já existiram, dos que estão existindo e dos que ainda existirão. Poderoso é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, e é por isso que nós estamos aqui. Então Tiago diz que essa tal concupiscência, ela engoda, ela enrola, ela engana. Aí ela é concebida. E quando é dada à luz o pecado, é por causa da concupiscência. Quando isso é praticado depois de concebido, vira o quê? Pecado. Por esse texto eu entendo que a mãe do pecado é concupiscência. Aí depois diz assim, e depois de o pecado ser praticado, aí é gerado a morte. Então eu entendo que o pecado é o pai da morte. A insensibilidade no nosso meio está ficando tão grande que alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu quero ser um pecador sem salário. Porque está escrito, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Aí tem gente que quer ser trabalhador sem salário. Mas quem prometeu esse salário foi Deus. E se tem pessoas profanas que conseguem ver toda jovem e mulher nua na igreja, mas tem mulheres também que foi uma semana à academia, começou a aparecer algum músculo, as vestes já mudaram.
O caminhado já mudou. E o que a Bíblia chama de defraudar, despertar um desejo que não pode satisfazer legitimamente, começa a aparecer no nosso meio. Aí alguém diz, eu não disse que ele ia falar de uso e costume. Onde é que Deus é alfaiate? É porque não ler a Bíblia. Deus aparece no Gênesis. O casal querendo ser alfaiate com folha de figueira. Ele mata animal, faz veste de pele de animal e veste os dois. Simbolizando que com as nossas obras não tem salvação. Tem que haver derramamento de sangue para que nós sejamos perdoados. Era o prenúncio do que aconteceria na cruz. A gente precisa pensar nisso, porque nós somos de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Estas coisas eram muito fortes em nós, elas foram deixando aos poucos de lado, e nós que conservamos este pensamento, doutrina e ponto de vista bíblico e costume que seguimos, a gente sofre um pouquinho, mas a gente vai dizendo, tem cuidado, tem cuidado, tem cuidado. E uma festa como essa, a gente fica dizendo assim, Deus usa o pregador, usa o pregador, usa o pregador. E é um alívio para a gente quando chega um cara meio louco que fala coisas como essa, e o Espírito Santo gosta também, porque no meio tem alguém que está dizendo, meu Deus, eu estava errado e não tinha sido alertado ainda, parece que eu estava como dormente. Hoje você vai sair daqui vivo, hoje você vai sair daqui diferente, com pensamento diferente. Não é porque sou eu que estou pregando, é porque a palavra é viva, é eficaz, e alguém orou para que isso acontecesse, e o Espírito de Deus está trabalhando em nós pela sua palavra. Avivamento em toda a história. Houve confronto pela palavra, houve arrependimento gerado nos corações, confissão e abandono da prática pecaminosa. Sempre foi assim. Qualquer outra coisa a não ser pela palavra pode ser qualquer coisa, menos avivamento. O texto sagrado nos mostra que se as nossas mãos são de Deus, nossos corações são de Deus, e os nossos pés, não pode ser diferente. A gente até canta, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Às vezes tem pés que não vão só onde pode ir, como fazem o que não deveriam fazer. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, lá em Gálatas capítulo de número 5, ele fala de glutonaria. Alguém só atribui isso à alimentação exagerada, mas glutonaria ali tem o sentido de tudo aquilo que pode dar prazer à carne. Tem gente que tem prazer no jogo de bola, seja qual dia for, mas não tem prazer mais de ler a Bíblia. Tem prazer de se reunir em um sítio, seja lá onde for, para jogar sinuca ou dominó, e diz, não, aqui é só brincadeira, não é nada apostado. Mas daqui a pouco estão viciados. E às vezes tem gente se endividando em jogos a tal ponto de terem que fugir do lugar onde mora por causa daqueles que vêm cobrar e diz, ou eu levo o dinheiro ou a vida. E às vezes familiares. Anoitece com o filho, amanhece sem ele e não podem dizer onde ele está e nem ligarem, porque se descobrirem, os pistoleiros vão lá buscá-lo. Eu já tive com gente assim até no púlpito da igreja. E eu fui lá e disse, vamos retratar, consertar. Disse, não vou. Eu disse, pois vai descer do púlpito. Ele disse, eu não desço, ninguém me tira, e eu quero ver qual macho que me tira. Eu digo, o senhor desce, desço não, desce, desço não, desce. Fui para casa, orei e disse, e aí, Senhor, desce ou não desce? E Deus não disse nada. Eu vim pregar aqui. Cheguei na igreja, congregando 15 dias, senti falta. Cadê o bonito? Disse, os pistoleiros vieram buscá-lo. Ele desapareceu. Eu disse, então desce. Porque a igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Deus não
graça. Será que não percebemos? O final começou. O que está acontecendo em Israel? É o final. Olha para a figueira. E alguém está desapercebido. Pandemia, ninguém acorda. Guerra, ninguém acorda. Meu Deus, o que precisa mais? Quem entende essa palavra, levante a mão assim para eu ver. Esta noite é uma noite em que Deus está nos convocando para decidirmos. Porque Deus não permitirá e nem tolerará muito tempo. Aí a gente encontra pessoas perturbadas. A gente encontra pessoas com dificuldades. A gente encontra pessoas com problemas. E mesmo a gente identificando, elas ficam como que resistindo. Mas quando decidem abrir a boca, vomitar tudo, o Espírito vem sobre elas. E um dia desse eu estava em algum lugar, e quando cheguei lá, uma pessoa disse assim: olha, eu vim lhe procurar, porque fulano lhe procurou e disse que pensou que ia dar cabo da vida, mas conversou com o senhor, foi resolvido tudo. Aí eu disse: mas o problema da fulana era sério. Ela disse: pois eu estou numa situação igual ou pior. Então Deus vai fazer a mesma coisa, se resolver, confessar, abandonar e deixar arrependido. E aí pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque alguém diz: eu quero, mas onde eu vou confiar em alguém que queira me ajudar e não me matar? Aí pesa para nós. Mas Deus está à procura de alguém. E Deus encontra. E eu sou de Deus, e você também é de Deus. Nós somos de Deus. Agora pode ser que nós tenhamos nos distanciado um pouco do propósito. Mas Deus nesta noite fala de uma forma tão clara, tão objetiva. E está todo mundo tão atento. Você queria deixar Deus agir na sua vida, para você ser verdadeiramente de Deus? Tem alguém para se reconciliar nessa noite? Tem alguém para se entregar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que queira se voltar para Deus dizendo assim: Deus, eu preciso, eu quero, me socorre. É só Deus quem pode socorrer. E Silvio, na igreja sempre tem o jovem que sempre vai para frente. Escute isso. Geralmente são os que estão mais perto de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais nós achamos que estamos bem. Quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos nossas misérias. Tem um hino aí que está para me matar. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, mas ele grande é. Quem é fraco sou eu, mas ele é fiel. O que eu merecia era morrer. Mas ele me prometeu o céu. Eu posso não ser entendido,
mas o que eu quero é adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Olha aqui, tudo que me olha, eu te glorifico, ó Deus. Eu te exalto por sua palavra. Pode vir chorando. Isso é palavra de Deus. É palavra. Que eu sou. Há um povo arrependido, Senhor. E não sou eu que perdoo, quem perdoa é Deus. Sejam renovados. Vocês estão aqui só como símbolo, como atitude do que a palavra gerou no coração. Mas tem mais gente. Tem mais gente. Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Quando a gente levantar para pregar, o Senhor tem que mover os corações. Quando nós levantarmos para adorar, os corações precisam ser impactados e o céu precisa descer. A gente se reunir para ficar só numa ladainha só, uma zoada só, não. Culto é festa. Culto é festa. Culto é trabalhar de Deus pela palavra com seu Espírito nos corações. Nós precisamos nos desconectar pelo menos 2 horas, porque isso é culto. Querido Senhor, o teu povo está aqui. E eles estão de joelhos dobrados em tua presença. O Senhor conhece a cada um, sabes das necessidades de todos. E é no teu nome que nós oramos e que apresentamos a cada um. Ó Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor, Deus nosso, nós nos rendemos a Ti, nós nos prostramos, porque o Senhor está trabalhando em nós. Eu te glorifico por sua palavra. Oh, bendito Deus, nós louvamos a Ti, nós adoramos o Teu nome, nós nos rendemos aos Teus pés de todo o nosso coração. E é um povo aqui que entende a Tua palavra, que compreende. E nós te oramos no poderoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Quem faz tudo é o Senhor. Nós somos aqui apenas vasos imperfeitos, mas a Tua palavra é perfeita, está entre nós nesta noite e é poderosa para agir de uma forma especial. Já foi profetizado em programações aqui que o Senhor levantará dentre esses jovens pessoas especiais em todas as áreas da sociedade. E a minha súplica ao Senhor é para que eles não sejam apenas profissionais, mas sejam cheios do Espírito Santo. De nada adianta
serem profissionais, bem-sucedidos, terem dinheiro, irem morar no inferno. Guarda os meus irmãos, livra do mal e dar-lhes a vitória em tudo para o louvor do seu santo e bendito nome. A tua igreja que ora, intercede, estende as mãos sobre eles. Toma de conta de cada um de nós, dá-nos da tua graça, fortalece a cada um de nós, pois nós estamos aqui para render a ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação. A ti seja o louvor, a honra, a glória para todos sempre, porque o Senhor é digno e é poderoso para agir de uma forma toda especial. Querido Deus, dar-nos pessoas que sejam cheias do teu Espírito Santo. Levanta homens, mulheres, pessoas completamente tomadas por tua presença e graça, para fazerem o teu querer e a tua vontade. Homens que não tenham medo de pregar a tua palavra, mas saibam que a tua palavra é fogo, é martelo que quebra pedra, é espada que corta dos dois lados, é palavra de Deus. Toma de conta da tua igreja. Vários campos reunidos, lideranças de todas as localidades. Nós te louvamos pela tua palavra, por tua ação poderosa. A ti o louvor, a honra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh,